você pecou. Existe pecado escondido em sua vida. Por causa do seu pecado, a desgraça cairá sobre você e sobre a sua família. Já imaginou como é duro ouvir estas afirmações? Acima de tudo, como é duro ouvir sabendo que ela vem de Deus e que a palavra de Deus nunca falha? Bem-aventurado aquele que ouve esta exortação do Senhor. 2 vezes bem-aventurado aquele que, depois de ouvir, passa a caminhar na direção que o Senhor quer que ele caminhe. O rei Davi ouve estas duras afirmações do Senhor. O profeta Natã, de forma direta, clara, ele traz este recado de Deus para o rei. Quais as consequências destas palavras na vida do rei Davi? Após ser confrontado duramente pelo Senhor, Davi se lança de joelhos aos pés do seu Salvador, arrependido. E é neste contexto, é neste momento de profundo e verdadeiro arrependimento que Davi escreve o Salmo 51. No final da nossa reflexão de hoje, veremos 4 verdades contidas no Salmo 51. Mas antes de falarmos sobre estas verdades, veremos 4 detalhes em Davi depois que ele aprende como o perdão pode restaurar o pecador. Primeiro detalhe: qual é o entendimento que Davi tem a respeito do pecado? Vejamos o seguinte: no versículo 4, ele deixa bem claro a sua compreensão de que o pecado ele é mau aos olhos de Deus. Veja como Davi escreve: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi também reconhece que o pecado é consequência da natureza caída. No versículo 5 ele diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. E aí quando a gente vai lá para as palavras de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, no versículo 23, Paulo diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Davi também tem a compreensão de que o pecado ele é uma doença, e uma doença grave, gravíssima, uma doença que mata. E essa compreensão que Davi tem, ele deixa isso claro no Salmo 51, no versículo 7, quando ele diz: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lendo 1 Reis, capítulo 4, versículo 33, fala desta planta, o isopo, uma planta que dava nos muros. E aí a gente vai para o livro de Levítico, capítulo 14, versículos de 1 a 7, nós temos lá a cerimônia da purificação do leproso. Depois que era vencido o período da lepra, ele comparecia diante do sacerdote e tinha um ritual. E este ritual era também praticado com o isopo. E Davi, então, ele reconhece que o pecado é como uma doença terrível, uma doença mortal, e aí ele pede para Deus que haja na sua vida desta maneira. E Davi também entende que o pecado distancia o homem de Deus. Veja bem o versículo 11. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Então Davi tem essa consciência de como o pecado ele é desastroso no sentido de afastar o ser humano de Deus e fazer com que a presença do Espírito Santo também deixe de estar na vida do pecador
que permanece, que insiste em viver na vida de pecado. Então, esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, qual a atitude de Davi em relação ao pecado? Versículos 3 e 4. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Davi então reconhece o seu pecado. E também Davi reconhece que rituais e obras não podem perdoar pecados. Versículos 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E Davi também tem a atitude de pedir perdão e purificação. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. E ainda versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por amor do teu nome, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Terceiro detalhe são as necessidades que Davi vê para vencer a natureza caída. Versículo 8, ele coloca a necessidade de ouvir cânticos de júbilo. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Davi também vê a necessidade de receber de Deus um novo coração. Versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável, um espírito que não se curva, que não se rende, que não se entrega ao pecado. Então, o coração novo que Deus dá, é isso que Davi ele reconhece, ele vê essa necessidade e ele busca isso em Deus. E Davi também vê a necessidade de sentir novamente a alegria da salvação. Versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Quarto detalhe é o que Davi se propõe a fazer. Versículo 13, Davi se propõe a testemunhar, a dar testemunho de Deus e das suas obras. E aí no versículo 13 nós lemos: Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ele se propõe também a louvar a Deus, pregar e ensinar. Veja o versículo 15. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Ele pede: Deus, coloca as tuas palavras na minha boca, no meu coração, e eu então vou falar, vou ensinar, vou levar as pessoas a compreender a beleza e a grandeza do teu louvor e do teu amor. E Davi também se propõe a orar por Jerusalém. Versículo 18. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Aqui Davi fala de orar por Jerusalém, pela paz de Jerusalém, pela prosperidade de Sião. Sião e Jerusalém são a mesma coisa, e que hoje simboliza para o cristão a igreja. Então, orar pela igreja. Até aqui, nós vimos sobre os detalhes, esses 4 detalhes na vida de Davi, depois que ele entende
o poder restaurador do perdão. E agora, para finalizar, 4 verdades que encontramos no Salmo 51. Primeira verdade: sem reconhecimento do pecado, sem arrependimento e confissão, não existe perdão. Segunda verdade: o louvor tem poder restaurador. Louve a Deus, viva uma vida de louvor. Esta grande verdade registrada no Salmo 51. Terceira verdade que encontramos no Salmo 51. Sem um novo coração e sem um espírito inabalável, não existe vitória sobre a natureza caída. Quarta verdade: faz parte da restauração do crente arrependido orar pela igreja. Então, ore pela igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 22, nós temos uma referência que é feita a Davi, e é uma referência muito bonita. Nos diz o seguinte: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. E veja bem qual é o testemunho que o próprio Deus dá a respeito de Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Já parou para analisar o testemunho que Deus dá a respeito de Davi? Deus disse: encontrei Davi, homem segundo o meu coração. E essa referência é feita a respeito de um homem que não era perfeito. Ou seja, Deus está dizendo que Davi era homem segundo o seu coração, não porque ele fosse perfeito. Mas sabe qual o grande detalhe aqui que leva Deus a fazer esta afirmação a respeito de Davi? É a coragem que Davi tinha, a sensibilidade que Davi tinha de, depois de ser confrontado por Deus pela sua palavra, Davi se jogava de joelhos diante do Senhor, arrependido, confessando e pedindo perdão. Onde está o nosso Davi de hoje? Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe registrado aquilo que Deus falou com você nos comentários do nosso vídeo de hoje. Que Deus te abençoe poderosamente. E para que esta mensagem também alcance a outras pessoas, se inscreva no canal e compartilhe o link para que outros também sejam abençoados.